Boa noite para aqueles que eu ainda não falei. Sejam bem-vindos. Eu quero conversar com vocês hoje, quero bater um papo com vocês hoje a respeito de uma situação que todos nós estamos vivendo, né? O tema já diz, preparando-se para a retomada. É a conversa que todos ouvimos hoje em todos os lugares, que tem que se preparar para a retomada. As casas espíritas discutem a reabertura para começar a voltar a ter as suas atividades presenciais. As empresas trabalham no sentido de estabelecer se vão voltar ou se vão ficar online, como é que as coisas vão se desenvolver, né? Mas eu acredito que para nós podermos fazer isso com uma tranquilidade, com mais consciência, nós temos que pensar em algumas coisas antes. Primeiro, ter claro para nós o que foi que nós vivemos até agora. Porque nós fomos mergulhados numa situação desconhecida, e nesses quase 2 anos em que estivemos nela, uma série de coisas aconteceram sem que nós tivéssemos condição de interferir no processo. Nós começamos vivendo a única interferência que tínhamos para fazer, que era a vacina quando chegou. Mas o resto foi mexendo com a gente. Então, as pessoas se fecharam, as pessoas passaram a viver o medo, começaram a viver sentimentos de perda, porque muita gente partiu, começaram a ter que enfrentar uma série de outras coisas no dia a dia, tiveram que mudar hábitos, tiveram que se colocar de forma diferente, tiveram que aprender. Aqueles que moram dentro de um contexto familiar tiveram que reaprender a conversar e interagir com essas pessoas, com as quais eles viviam em pequenos hiatos de tempo, né? Porque ou trabalhava-se o dia inteiro, era só à noite, ou era mais efetivamente no fim de semana, quando havia alguma possibilidade para isso. E tudo isso foi transformado. As pessoas começaram a viver um negócio chamado ansiedade em exagero, né? Ansiedade tóxica. Elas começaram a sofrerem uma série de coisas por informações totalmente confusas que iam chegando a todo tempo. Vivendo a ansiedade de receber notícias que, na maioria das vezes, eram classificadas como falsas. E aí a gente não sabia mais nem o que era verdade, nem o que não era verdade, nem o que era real, nem o que não era real. Envolvidos nesse turbilhão, uma série de outros processos, angústia, medo, solidão, né? O processo de se sentir culpado, muitas vezes, dentro de algumas histórias, síndrome do pânico, uma depressão e ansiedade exagerada em alguns tempos, em alguns momentos, e as pessoas entrando em conflito o tempo todo, um desespero que levou todos a rezar, seja que a religião fosse, porque naquele instante a única coisa que parecia existir dentro da história era a possibilidade de um milagre. Nós estávamos num turbilhão enorme. E percebemos, muitos de nós acabamos percebendo quanto não estávamos preparados para isso. Quanto, na realidade, uma situação adversa derrubava e fazia com que nós não tivéssemos, e muitos vivem isso até hoje. Então, né, as coisas iam ficando complicadas. Agora, estamos numa outra fase. Estamos começando uma nova fase, que é a fase do pós-vacina. Estamos seguros? Estamos protegidos? Não estamos protegidos? Notícias chegam de uma nova cepa e que nós podemos ser afetados por elas, certo? Vivemos este conflito novamente ou não? No final das contas, acho que a pergunta mais importante que nós temos para fazer de nós para nós mesmos é como estamos agora? Quem sou eu hoje?
O que que eu estou sentindo exatamente hoje? Como é que eu sinto a minha vida e sinto o mundo que me cerca? De que maneira eu estou lidando com isso? Quais as coisas que eu tenho resolvidas e quais as coisas que eu tenho para resolver? Perguntas que vão surgindo dentro de nós, na medida que algumas coisas aparentemente começam a se abrir, que algo começa a dizer que há uma certa liberdade, certo? Começaram a prometer que daqui a alguma semana ou duas, não lembro agora, não precisaremos mais usar a máscara na rua e lugares abertos. Isso, na realidade, é uma característica que tem que ser a liberdade da pessoa, se ela vai decidir se ela vai usar ou não vai usar. Certo? Mas nós sabemos efetivamente que o vírus continua por aí. Então, essas questões todas vão surgindo. Essas questões todas vão levantando uma série de sentimentos dentro de nós. E nós temos uma série de coisas para resolver nesse processo. Nós temos que resolver o caminho que nós vamos dar à nossa vida, como é que nós vamos nos relacionar com as pessoas que estão na nossa volta, como é que ficaram as relações depois desse tempo todo, o que é que nós temos para poder construir a partir daí. E essa passa a ser uma pergunta séria, a ser feita internamente, né? E aí começa o processo de chegar na terceira etapa, que seria a etapa da definição do que é que nós precisamos resolver, o que é que nós queremos preservar e o que é que nós precisamos enfrentar para poder ter um processo melhor, para se sentir melhor dentro desse caminho. São questões que vão vindo naturalmente, certo? E que nós não devemos fugir delas. Nós devemos continuar trocando conosco mesmos essas questões e entendendo cada um dentro da sua qualidade, das suas características, do seu espaço, do seu tempo. O que é que vai fazer? O que é que nós vamos construir daqui para frente? O que é que a gente pretende? Nós vamos dar uma arrumada nas coisas à nossa volta, vamos nos apegar daquelas coisas que nós não usamos mais e que não tem mais sentido estarem conosco e que podem servir para alguém. Vamos buscar melhorar os nossos relacionamentos. Vamos rever amigos antigos ou comunicar-se com eles que há muito tempo não nos falamos. Vamos melhorar a nossa interação familiar. Todas estas coisas acabam vindo desse momento que nós vivemos. Como é que nós vamos estar interagindo com isso? É aquela sensação de a minha sobrinha neta mais nova, certo? Me viu tão pouco esse tempo todo, desde que ela nasceu, porque ela tem 3 para 4 aninhos, e ela, ao último encontro que nós tivemos agora há pouco, no aniversário do avô dela, ela olhou para minha cara como quem diz assim, quem é você? Todo mundo, cumprimenta o tio, cumprimenta o tio, cumprimenta o tio. Ela olhava para minha cara e falava, diacho, que tio é esse? Da onde ele apareceu? Aí eu tive que sentar no chão e começar a conversar com ela, e ela olhando muito desconfiada para minha cara. Então, até que ela quebrou o jogo e começou a interagir, aí ela veio e me abraçou. Então, muitas dessas coisas aconteceram em quase 2 anos de passagem mesmo. Onde a criança não me viu, ela não interagiu, meu nome era citado en passant para ela, na realidade, era um velho que aparecia na internet de vez em quando, e ela, oi, e tchau. Muitas dessas coisas vão ter que ser resgatadas, algumas interações vão ser resgatadas, outras não. Vamos aprender a lidar com essa integração ou não integração. Vamos ter que olhar para o nosso relacionamento familiar, ver como é que ele anda, nosso relacionamento pessoal, sabe?
e descobrir que tem algumas coisas que nós vamos ter que, algumas ferramentas que nós vamos ter que lidar. E nem sempre a gente lida bem. Certo? Uma delas, e eu vivo dizendo isso aqui, é a gente aprender a ouvir. Será que durante esse tempo todo que nós estivemos meio fora do mundo, nós aprendemos a ouvir a nós mesmos e ao próximo? Ou nós só continuamos escutando o barulho? Por que nós fizemos esse tempo? Certo? Eu sei, por exemplo, que o Reginaldo começou a ouvir uma série de coisas porque ele resolveu ir para o papel e botá-lo no papel. Certo? Aí, de vez em quando, ele mesmo descobre que ele está conversando com ele e que essa conversa mostra alguma coisa. Mas será que fizemos isso? Será que nós estamos... Ele pode ter dado um chute inicial, não sei se ele fez isso no resto, mas naquele momento ele fez. Nós estamos dialogando conosco mesmo? Nós estamos nos escutando? Ou estamos com as mesmas reclamações, as mesmas fantasias, os mesmos processos de antes, que já não estavam nos levando a grande coisa? Como é que nós estamos lidando com isso? Aí eu achei uma frase do Emmanuel que eu achei interessantíssima. Ela diz o seguinte: o diálogo deve ser um processo de aprender, mas não de brigar. Mesmo porque nós não dialogamos na briga. Na briga a gente monologa dois, ou seja, eu falo sozinho, o outro fala sozinho e nós chegamos à conclusão que nenhum não vai resolver com o outro. O diálogo é para aprender, é para ouvir, é para trocar experiência, é para comungar ideias. Então, essa é uma das ferramentas que nós vamos usar e muito. Dialogar com o filho que está distante, dialogar com o companheiro que está meio atrapalhado, buscarmos juntos soluções para algumas coisas desse relacionamento, termos condição de comungar alguns momentos de reflexão sobre o que está acontecendo, termos coragem em alguns momentos de rezarmos juntos, né? E lermos o Evangelho no lar, por exemplo, para nós que somos ou não pretendemos ser espíritas. Será que nós temos esse momento? Será que nós fazemos, ou vamos fazer aquele velho evangelho que era para mandar notícia para o outro? Então, o evangelho escolhido para poder dar puxão de orelha no outro, que não resolve nada. E será que nós estamos trabalhando nesse processo? Vem dessas formações, dessas ferramentas do diálogo, que o diálogo vai nos permitir, nesse momento de reformulação do processo de estudo, de transição, a gente criar e formar acordos. O pessoal que trabalha nas empresas, no comércio, na situação, estão sempre formando acordos. Nós também temos que criar acordos domésticos. E como é que a gente vai criar? Por que a gente vai criar esses acordos? Porque vamos ouvir as dificuldades e as diferenças existentes e acordar para que algumas coisas possam ser contornadas ou outras resolvidas para que nós possamos superar as dificuldades e encontrar um nosso caminho. Alguém vai me dizer assim, mas é complicado. Certo? Meus sobrinhos, filhos do Marcelo, vão dizer assim, meu pai não ouve, ele fala sozinho o tempo todo. E eu falo para eles, vocês é que são mudos. Então, na verdade, vamos ter que entrar num acordo nesse processo. E é um aprendizado de todos os lados. Não é um aprendizado simples. É um aprendizado que necessita abertura, vontade, desejo. Que necessita, né, consistência e coragem de ouvir, muitas vezes, aquilo que a gente não quer ouvir.
e de poder ter que orientar ou falar de coisas que são importantes. Então, o diálogo não é briga. É entendimento, é aprendizado. É uma maneira que nós temos juntos de superar os medos. Porque muitas vezes a gente vive esses medos isolados, sem trocar eles com ninguém. Quantos passaram nessa fase toda com medo da Covid e com medo de morrer? E esse medo de morrer ficou ali internalizado. Por exemplo, dentro de uma casa, duas pessoas com medo de morrer e elas não falam nada uma para a outra e sofrem. E tem um medo e ansiedade do bendito do vírus que pode chegar a qualquer momento. Tem um estresse horroroso, um desgaste enorme. Uma coisa pesada. Mas nós somos treinados para disfarçar. Então, nós mantemos. A coisa só vai vir à tona quando ela chega ao ápice. E aí eu já estou tendo surto. E as coisas começam a ficar mais difíceis ou mais complicadas. Então, aprender, fazer esse diálogo positivo de aprendizagem, aprender a ouvir o que eu sinto e a ouvir o que o outro está vivendo, e vice-versa, nós começamos a criar uma ferramenta que nos ajuda a superar essas ansiedades, esses processos todos. Evidente que muitas vezes, em função do grau do processo, nós precisamos de acompanhamento médico. Mas a certeza de que há uma disponibilidade real para poder enfrentar o processo é que vai nos ajudar a superar essas dificuldades. E isso se acontece no nosso núcleo familiar ou no nosso núcleo social, ela está ali tensa dentro desse núcleo, também acontece nas nossas áreas profissionais, no nosso trabalho, nas nossas atividades do dia a dia, inclusive nas nossas atividades de assistência social. A ansiedade está presente. A pressão também está presente. A perspectiva do que vai acontecer, não vai acontecer, a minha atividade vai continuar existindo, não vai existir mais. Nós vamos estar no home office ou vamos estar num processo híbrido? Gosto, um pouco complicada essa história. Ou seja, vamos trabalhar presencialmente ou pela internet. Como é que ficam as nossas relações? De que forma essas relações vão acontecer? De que jeito elas se interagem entre si? Que abertura nós temos para trocar, para dialogar? Como é que o outro que trabalhava sempre ao meu lado está agora, porque ele não está mais ao meu lado, ele está na casa dele e eu na minha? E nós temos uma série de problemas que a Denise mostrou para nós agora, que a internet cai, a internet falha, e nós não conseguimos muitas vezes conversar, ou estamos superlotados com um monte de telefonema entrando ao mesmo tempo, né? Como é que as coisas fluem? Mais uma vez, eu vou ter que avaliar como é que eu estou nesse processo, o que aquilo está trazendo para mim, e buscar a criatividade para poder abrir a perspectiva de transformar aquilo num processo melhor. E descobrir um meio de manter contato com os meus companheiros, com aqueles que trabalham comigo, de dialogar, entendendo que o que se fazia antes hoje já não vai funcionar mais. Não é mais a mesma coisa. Na empresa que eu presto consultoria, os caras perguntaram para mim, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um encontro nacional em janeiro? Vamos fazer encontro pela internet ou nós vamos fazer presencial? Falei, vocês vão trazer as pessoas do Brasil inteiro para criar aqui dentro da empresa, para passar 4 dias conversando a respeito, sendo que estamos com uma nova cepa aí e metade da empresa vem da Alemanha.
Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai funcionar? Ah, mas nós vamos ter que fazer via internet de novo. Eu falei, vamos ter que fazer via internet de novo. Mas vamos ter que aprender a lidar com isso, porque essa realidade não vai mudar do dia para a noite. Nós vamos ter que aprender, inclusive, a trabalhar em casa. Aqueles que não têm o costume, ou não tinham o costume de trabalhar em casa, de repente trabalhar em casa vira uma confusão enorme, uma complicação. Primeiro porque eu estou dentro de um ambiente que era o meu ambiente de relaxar, era o meu ambiente de descansar, era o meu ambiente de sair daquele processo. Ah, que ótimo, agora eu trouxe o processo para dentro. Lá, na empresa, eu tinha hora para entrar e tinha hora para sair. Eu podia me atrasar um pouquinho para sair, mas alguém ia apagar a luz do prédio e eu tinha que sair lá de dentro. Na minha casa eu não tenho hora. Eu começo cedo e termino, sabe-se lá quando. Porque todo mundo está ali, tranquilo, sabendo que está em casa, então vai achar o dito cujo a qualquer momento. Pelo menos enquanto a pandemia estava aí forte, isso era real. Isso começa a invadir a minha vida. De repente, eu já não tenho mais diferença entre casa e trabalho. É tudo uma coisa só. E dentro de casa, eu tenho uma família. Eu tenho filhos, e muitos têm filhos pequenos, e esses filhos, quando vem aquele que nem sempre está dentro de casa em casa, querem contato. E aí começa um novo drama. Eu vou ter que dizer não, trancar ele no outro espaço, se é que eu tenho outro espaço. Né? Nesses apartamentos maravilhosos que estão construindo atualmente, arranjar esse espaço só se trancar a criança dentro do armário. Então, as coisas vão se colocando de cada vez de uma forma mais complicada. Alguém, hoje, no primeiro momento, no impacto, todo mundo aceitou a coisa. Mas agora a gente tem que parar para pensar nela. E como é que interagir com isso? Como melhorar esse processo? De que forma transformar isso numa coisa positiva? Para aqueles que já estavam acostumados de antes, vendedores e outros profissionais liberais que trabalhavam já em casa, na realidade, tudo bem. Foi só dar uma adaptadinha. Mas não é a maioria. A maioria é outra. Certo? E um rapaz dizia para mim assim, doutor, o que eu faço? Meu filho não pode, eu falo para ele que ele não, eu tenho que trabalhar que ele não pode, ele começa a chorar. Eu falei, quanto tempo tem seu filho? Ele tem 2 aninhos e meio. Você queria que ele fizesse o quê? Ele está vendo o pai ali, ele quer contato com o pai e não pode ter esse contato porque o pai vai trabalhar, mas ele não vai entender que você trabalhar para ele era você sair de casa. O pior é que a minha mulher também está em home office. E nós trabalhamos os dois na mesma mesa da sala. Ficou legal essa história. Hein? Como é que é o seu apartamento? Ele tem 37 metros quadrados. Eu falei, então tem um espaço enorme. Como é que ele vai lidar com essa situação? Tudo isso tem que ser trabalhado. A empresa tem que pensar, o funcionário tem que pensar, os gestores têm que pensar e tem que buscar ajuda para aprender a lidar com essa interação toda. Não é fácil. Não é uma coisa tranquila. Mais uma coisa nós vamos ter que lidar. A velha ferramenta do diálogo. Nós vamos ter que aprender. Tem muito gestor que vai ter que abrir o ouvido para ouvir funcionário. Porque eles montam na cabeça dele a fórmula mágica para solucionar o problema e impõem. Não ouviu o que está acontecendo do outro lado. O que acontece depois, na maior parte das vezes, é que o circo pega fogo, aí vai buscar o psicólogo para poder ir lá resolver o problema. Certo? Mas o problema era apenas dialogar, conversar, entender o que está acontecendo na vida do seu funcionário, entender como é que as coisas estão fluindo, quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas.
Ah, mandamos a cadeira, mandamos o computador, mandamos tudo que fosse necessário para ele fazer. Ele falou, vocês perguntaram para ele se ele tinha lugar para botar essa encrenca toda que vocês mandaram para a casa dele? Vocês perguntaram para ele como é que funciona a internet na região dele? Tem que conversar. Então, mais uma vez, aí temos que olhar para a coisa, avaliar a coisa, criar em cima, tudo isso em cima do diálogo. Nossas relações sociais, né? Elas ficaram meio confusas nesse tempo, certo? Porque não podia ir para a festa de aniversário, não dava para comer pizza em grupo, não podia fazer festinha, né? Não podia fazer um monte de coisa e as pessoas tinham medo dessa inter-relação, certo? E aí, o que fazemos? Outro dia, o Reginaldo e eu tivemos um momento de liberdade. Nós fomos tomar café na padaria. Né? E foi uma delícia. E fazia tanto tempo que a gente não fazia a história, só por telefone ou pela internet, que de repente sentarmos os dois e conversarmos durante 2 horas e meia, que ficamos lá conversando, batendo papo e trocando ideias, abriu uma série de perspectivas, fez com que a gente enxergasse um monte de coisa. Tá, de máscara pendurada, na padaria eu já estava pendurada no pescoço porque nós estávamos comendo, né? Mas estava assim, foi muito legal. Essa retomada das relações sociais aos poucos, com consciência, com coerência, também são importantes. Vai dar para ser toda hora, nem todo momento, mas nós podemos começar a modificar alguma coisa. Nós podemos começar a interagir de outra maneira, porque aí as ideias começam a surgir, a experiência dele com a minha experiência, a gente troca ideias e, de repente, abre horizontes para novas perspectivas. E isso acontece através do velho diálogo. Mas aquele diálogo aberto, franco, verdadeiro, né? Não aquela conversinha social que não levava a nada. Quantas vezes você saía antes, ia numa festa, passava lá 3, 4 horas na festa, saía e não sabia o que tinha acontecido lá dentro, né? Ah, o que o senhor te falaram lá? Ah, porque na verdade era a superfície. Agora não. Vamos trocar de forma verdadeira, vamos colocar a coisa para funcionar de uma outra forma. Aí tem uma outra pergunta que me veio na cabeça nesse processo de integração social, certo? Por que nós não podemos criar espaços para troca de informação, para termos indicação de livro? Durante essa época da pandemia, muita gente fez isso. E foi muito útil, um indicando o livro para o outro. Grande parte dos livros estão hoje via internet, podem ser abordados. Os livros espíritas são da codificação, tem todos eles gratuitamente na internet. A gente pode trocar informação, pode conversar a respeito, pode trocar pensamentos. Faz com que eu tenha um tipo de contato com o outro e cresçamos os dois ao mesmo tempo. Mas tudo passa pela interação, pelo diálogo. Nós vamos pensar nesse processo todo, né? Que nós estamos num contexto de crescimento e aprendizado. Somos espíritos encarnados no caminho da evolução, assim a gente espera. E só a troca, só a conversa. Nós viemos para cá para aprender a nos relacionar de novo. Nascemos dentro de um núcleo, sendo gerados por pessoas que vão estar cuidando de nós durante um tempo e que depois nos apresentam um mundo, e este mundo vai nos ensinar como interagir com as pessoas. Muitos de nós têm dificuldade para isso.
Muitos de nós têm timidez, muitos de nós têm insegurança, muitos de nós têm outros tipos de problema. E que essa oportunidade enorme que nós vivemos dessa pandemia, porque ela não teve só desgraça, ela deu uma possibilidade enorme de nós aprendermos e reaprendermos a fazer isso. E conversarmos com pessoas que nós simplesmente não conversávamos. De ouvir aqueles que, de repente, precisavam apenas de uma palavra. Será que isso é tão difícil? Será que isso é tão complicado assim? Será que nós não podemos fazer isso? E tem uma outra fase do Emmanuel que nos diz o seguinte: poderás enfeitar o desânimo. Você pode colorir o desânimo com as mais lindas palavras. Entretanto, o desânimo não te trará proveito algum. Então, ficar desanimado e não fazer é simplesmente não crescer. Emmanuel ainda nos diz, muitas vezes, perder algo de valor em mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. Então, muitas coisas que perdemos nessa jornada, nesse momento, talvez seja a oportunidade de encontrarmos outras coisas mais importantes, outras possibilidades, de interagirmos de outras maneiras e termos maneiras mais produtivas de um ajudar o outro e de ajudarmos aquele que é mais necessitado. Será que, na realidade, estamos abertos a isso? Essa avaliação que vamos fazer de nós mesmos é que vamos dizer se essas coisas todas eu vou poder fazer, porque se eu estou apto a fazê-las, se eu quero, ou se eu quero ficar lá fechado, preso dentro do processo. Nossa responsabilidade dentro da casa espírita é um outro espaço. A casa espírita é o caminho e abertura para o acolhimento e a ajuda do aprendizado na evolução e no crescimento espiritual. Bonito isso, né, Mário? Mas será que é isso que nós estamos fazendo? Será que de vez em quando a gente não tenta transformá-lo em tenda do milagre? Será que em alguns instantes nós estamos aptos a conversar e ouvir as pessoas? E não julgá-las? Será que nós temos, assim, a condição de dar o sentimento necessário, o afeto necessário, para que essa pessoa se estimule a poder melhorar e crescer? Ou será que nós estamos muito isolados ainda, num processo meio egocêntrico? A casa espírita pode quebrar esse processo todo. O processo de abertura da casa espírita, de acolhimento na casa espírita, começa na recepção. Será que nós sabemos receber aqueles que chegam até nós pela primeira vez ou que estão em aflição? Será que nós sabemos acolher, estamos abertos e aptos a isso? O atendimento fraterno, a assistência fraterna. Será que estamos fazendo uma coisa real de acompanhamento, de acolhimento? Ou estamos meio robôs, seguindo o roteiro? Tudo isso faz parte de uma reflexão que a Casa Espírita tem que fazer agora. Ela tem que pensar no que é que nós vamos estar fazendo. Ela tem que pensar em como é que nós vamos abrir e trocar e aprender com aqueles que frequentam as nossas realidades, as nossas reuniões. Nós não somos os donos da verdade. Passo a passo. Óbvio que isso não vai acontecer no dia a dia, mas passo a passo nós vamos ter que fazer isso e construir este novo mundo, esse novo universo do diálogo enquanto crescimento, do diálogo enquanto evolução, do diálogo enquanto troca de informação, do diálogo enquanto aprendizado. Kardec nos propunha, desde o início na filosofia abraçada, a importância da educação.
e nos educar. E ele nos traz uma série de informações, um código de ética incrível no Livro dos Espíritos, onde a gente começa a reeducar a nossa conduta, o nosso caminho, na base da reflexão, do autoconhecimento, das coisas que vamos sendo vividas. Aprendemos depois que podemos interagir com os nossos irmãos desencarnados, com os espíritos que estão ali para trabalhar, e ele nos traz um outro código quando ele apresenta o Livro dos Médiuns e começa a fazer com que você reflita. No resto da codificação, ele vai mostrando para nós todas as inter-relações que nós temos com esse universo, que nós temos com o mundo dos espíritos, com o mundo real, aquele que nos cerca, em todos os níveis, em todos os espaços. Ele nos faz, inclusive, pensar como é que vai ser o nosso caminho a hora que nós chegarmos lá, porque a vida continua. São tantas coisas que, através da educação, ele nos colocou e nos convidou a aprender. E uma coisa importante que ele disse, que ele não era líder religioso, ele não estava aberto para ser líder, ele apenas era um estudioso que tinha a função e a obrigação de trazer a tradução daquilo para aqueles que o cercavam. Segundo informações, ele ouviu mais de 1000 médiuns, mais de 1000 comunicações, enquanto ele escrevia o Livro dos Espíritos. E as comparou para saber aquelas que realmente estão dizendo a verdade, estavam mais perto de uma coisa coerente. Nós tivemos isso tudo pronto de presente, temos aí a oportunidade de reformular isso e fazer que a coisa se desenvolva de uma outra forma. Eu volto ao Emmanuel, e Emmanuel nos diz: reflete nos chamados tempos novos em que te encontras, ante o surpreendente espetáculo das desvinculações violentas. Se te propões a vencer nas lições que a vida te apresenta, deixa que a compreensão te apoie os raciocínios e ama sempre. Hábitos se alteram, sentimentos se transformam. Se eles amado aderirem a ideias novas em quaisquer modificações de caráter negativo, compadece-te deles e auxilia-os quanto puderes. E ele traz um contexto final que diz o seguinte: nessas horas de incertezas e lágrimas, quando tudo de melhor te pareça perdido, quando as vagas do sofrimento te houverem sacudido o barco da existência, através das tempestades de angústia, quando a saudade te envolve em nuvens de tristeza, ou quando a incompreensão te marginaliza em tribulações difíceis de suportar, não te entregues ao desânimo, nem te refugies no desespero. Em quaisquer circunstâncias nas quais te vejas de coração sozinho ou empobrecido de forças, contempla a imensidade dos céus, ergue a fronte, enxuga o pranto e caminha para adiante, conservando o bom ânimo e esperança, porque ainda mesmo quando suponhas haver perdido tudo que possuías de valioso na terra, trazes contigo o tesouro máximo da vida, que nenhuma ocorrência do mundo te pode arrancar, porque tens Deus. É isso, gente. Vamos buscar essa força interna. Vamos sentir esse Deus lá dentro de nós, tenha ele a forma e a condição que ele tiver. Vamos acreditar no nosso potencial, na nossa possibilidade de juntos transformarmos a sociedade que nós estamos vivendo. Sem confusão, sem briga, no diálogo, na conversa, na prática da oração, na possibilidade da vibração positiva e na convivência dos nossos espíritos de luz que nos acompanham. Sofrimento, todos nós já passamos. Alguns mais intensos, outros menos.
mas eles são processos de aprendizado. Se nos doeram por um momento, por outro nos abriram uma série de processos de consciência e nos mostraram que podíamos melhorar, sermos pessoas melhores. E eu acho que nós juntos podemos fazer isso. Que nós tenhamos, nessa caminhada, a possibilidade de continuarmos juntos, construindo cada vez melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês.